Bom dia pessoal, tudo bem? Fernando Faria. Eu vim aqui fazer um vídeo, para falar sobre um produto que eu estou fazendo um teste para um amigo, o Tiago Leitão da Bonsai Mais. Me solicitou que eu testasse um adubo orgânico, um adubo orgânico líquido que ele está fazendo um trabalho, de disponibilizar isso para nós bonsaístas, É mais um trabalho legal que o amigo está fazendo. E eu pedi para testar, um produto chamado Titanium FH. O que é o Titanium FH? O Titanium FH é um fertilizante orgânico líquido à base de leonardita, O que é a leonardita? A leonardita é uma argila mineral, um mineraloide, um mineral de argila, oriundo da decomposição de restos vegetais e animais em milhares de anos, As florestas antigas, milhares de anos, florestas, em alguns casos, florestas pré-históricas, Que foram soterradas por sucessivos depósitos de minerais de solo mesmo, decomposição nos vales. Esse material ficou sob pressão, alta pressão, por milhares de anos, formando a argila mineral chamada leonardita, que tem uma característica de possuir em sua constituição um alto percentual de ácidos úmicos e fúlvicos. O que são os ácidos úmicos e fúlvicos? São o resultado final da decomposição da matéria orgânica, Nós temos no mercado alguns termos técnicos utilizados pelo pessoal que vende insumos que são colocados inadequadamente. Por exemplo, humus de minhoca. Não existe humus de minhoca, existe dejetos orgânicos, mais ácidos orgânicos do trato digestivo das minhocas que decompõem a matéria orgânica. O humus, se forem buscar na literatura de solos, na literatura inerente a solos, o humus é o colóide orgânico, que é o último estágio de decomposição da matéria orgânica. Nele tem apenas materiais minerais e o colóide orgânico em si, que são os ácidos úmicos e fúlvicos, E todo produto que diz ser orgânico, ele tem que ter percentuais de ácidos úmicos e fúlvicos. E esses percentuais de ácidos úmicos e fúlvicos dependem do percentual de carbono orgânico que tem dentro do produto. Então, se diz que tem 60% de ácido úmico, você tem que ver quantos por cento existe de carbono orgânico, porque é desse carbono orgânico que se tem os 60% do ácido úmico. Mas em todas as circunstâncias, em todos os parâmetros, os colóides orgânicos, eles superam em força, em eficiência e em características benéficas ao solo qualquer colóide mineral. Então, assim, a argila mineral leonardita é a matéria orgânica, a argila oriunda de matéria orgânica mais rica existente na face da Terra, E mais eficiente. Tanto que apenas o uso dela substitui qualquer uso de outra matéria orgânica, esterco bovino, esterco de galinha. Qualquer matéria orgânica pode ser substituída pela leonardita com 100% de eficiência. Eu uso muito, aqui no Vale do São Francisco usamos muito, Eu tenho diversos produtos aqui à base de leonardita que eu faço uso nas minhas plantas, E testei essa leonardita, o Titanium FH, que o amigo Tiago me enviou, e o resultado é excelente, excelente. Eu tenho aqui algumas espinosas que eu estou na fase de desenvolvimento e recuperação radicular para posterior trabalho, Eu separei uma que estou tratando com especificamente essa leonardita, e o resultado é uma maravilha. Se eu comparar a quantidade de brotações desta planta em particular com as outras que estão brotando praticamente ao mesmo tempo, a quantidade de brotações dessa planta ela é uma coisa absurda. A massa de ramos que eu terei futuramente para trabalhar, proporcionada pelo uso da leonardita, é uma coisa maravilhosa. Saúde, vigor. E outra coisa também, a planta bem nutrida, ela também tem capacidade de combater as pragas. Então, assim, eu sempre tenho problemas aqui com ácaros.
E eu uso muito controle biológico, né? Eu uso muito Beauveria bassiana para controlar o ácaro que vem nessas mudas de espinhosa. Mas nessa daqui especificamente, ela está com a saúde tão boa que eu não consigo identificar ela misturada com as outras, ela com sintoma de ataque de ácaros. Então, assim, até no estado nutricional, no equilíbrio dos nutrientes da planta que fazem com que ela aumente em suas resistência a pragas, que aumenta a dureza da epiderme para evitar que o ácaro raspe e sugue a seiva. Então, até o estado nutricional da planta, o equilíbrio dos nutrientes dela, está sendo favorecido com o Titânio FH. É um produto excelente. Eu recomendo aí aos amigos, né? Eu gostaria de falar mais detalhadamente, quimicamente, o que são cada molécula, mas nesse momento não cabe, porque são muitas informações. Nós teríamos aqui o dia todo para falar sobre leonardita, sobre ácidos úmicos, né, e ácidos fúlvicos. Eu vou dar um pequeno resumo para ajudar os amigos, mas o produto ele é maravilhoso. Eu tenho outros ácidos orgânicos aqui, a base leonardita, que vendem aqui no mercado em bombonas de 20 litros, de 50 litros, que usa aqui na fruticultura. Esse aqui eu acho que ele está mais filtrado, porque eu uso um volume infinitamente pequeno dele, 1 ml para 1 litro, para aplicar uma vez por semana, e o resultado é um espetáculo. Então, assim, é um produto excelente, né? Eu atesto ele, assino embaixo. Gostaria até de saber se eles produzem em grande escala para eu levar para a fruticultura, para eu levar para os meus clientes de uva e manga, né? Para saber se atendem, porque os volumes são consideravelmente maiores, né, do que a gente usa. Mas vamos lá, o que são os ácidos úmicos? Quando a matéria orgânica ela é decomposta, todos os minerais que são dissolvidos, eles ficam na solução coloidal da matéria orgânica, que são os ácidos, certo? Os ácidos úmicos são responsáveis por balancear a CTC do solo. Ou seja, eles elevam a CTC do solo, que é, na realidade, a quantidade de todos os nutrientes do solo naquela solução coloidal. Está tudo ali distribuído e o ácido úmico, fúlvico, ele eleva os teores. Então, os ácidos fúlvicos estão diretamente relacionados à elevação do complexo de troca de cátions da planta. Então, eles retém mais nutrientes, faz com que os nutrientes estejam disponíveis, porque afinal de contas é um ácido, né? E o pH ideal para a liberação de nutrientes é entre 6 e 6,5. E tem os ácidos úmicos, que são, na realidade, os estruturadores do solo. Os ácidos úmicos favorecem a agregação das partículas, favorecendo a aeração do solo, o desenvolvimento das raízes, porque o solo precisa ter poros. A principal forma de absorção de nutrientes da planta é o fluxo de massa. A água está ali no solo e a planta vai puxando. E chama esse fluxo de massa, que é o processo ativo, né? Tem que existir um percentual de ar no solo. Solo saturado, a planta não absorve nada. E depois que a água vai embora, carrega consigo grande parte dos nutrientes. Então, o ácido úmico, ele é estruturador de solo. Ele devolve ao solo a estrutura, faz uma proporção ideal entre partículas orgânicas e inorgânicas e o espaço físico, que são os poros, favorecendo o desenvolvimento de raiz, a aeração, e o solo fica mais friável, você consegue reter mais água, você tem estrutura no solo para a planta desenvolver. Então, o ácido úmico é tão importante quanto o ácido fúlvico. Como nós fazemos, em alguns casos, a adição de fertilizantes como osmocote, você pode balancear o ácido úmico, fúlvico, com a adubação química. Mas o ácido úmico não, ele é de extrema importância, porque você agrega. Como nós usamos caqueira de tijolo, que é um material inerte, e usamos alguma matéria orgânica para complementar a parte orgânica do solo, do substrato, o ácido úmico é muito importante nesse momento, porque ele vai fazer a estrutura disso, né? E a planta vai se desenvolver, encontrar um ambiente propício para fazer o desenvolvimento de suas raízes, né? Então, o produto ele é excelente para isso, e o desenvolvimento da planta ele é excelente. Eu vou agora mostrar o resultado da brotação dessa pequena muda de espinosa que eu tenho aqui, que eu venho tratando ela desde que eu recebi esse produto.
Ele demorou um pouco a chegar aqui em casa por conta da crise, né, que nós temos de correio, mas o produto é uma maravilha. A planta tem brotado um verde bonito, uma intensidade de ramos, e isso dá-se ao produto, pois o material que eu tenho aqui para ela enraizar é apenas areia de construção, tem nada. E quando ela começou a emitir raízes, nesse primeiro momento ela também emite folhas, e você tem que dar alguma coisa de nutrição para que a planta recupere suas reservas. Afinal de contas, ela perdeu parte aérea, perdeu raízes, e é nessa estrutura vegetal que a planta armazena seus nutrientes. Então tem que recuperar essa reserva para que ela consiga se recuperar do trauma da coleta, né? E esse produto é um espetáculo. Beleza? Vou virar aqui, vou botar na mesa giratória, e vocês vão dar ter um sentimento da brotação dessa planta em pouco tempo que eu estou usando o produto. Eu acho que tem uns 30 dias, eu aplico uma vez por semana, só são 4 aplicações e o resultado é um espetáculo. Beleza? Falou, pessoal, estou à disposição. Valeu, um abraço.